Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Introdução às Ciências Térmicas. Essa disciplina faz parte da grade curricular do curso de Processo de Soldagem, terceiro semestre, FATEC Pindamonhangaba. Ok? Eu sou o professor Christian e o nosso objetivo nessa disciplina é discutir os processos de transferência de calor por condução térmica, convecção térmica e radiação térmica. Você dá uma olhadinha aqui, não é esse o tema ainda. Nós estamos construindo o conhecimento, nós estamos construindo o nosso caminho para chegar aos processos de transferência de calor, que logo chegam. Mas nós estamos construindo o nosso caminho. E o nosso caminho parte desde os conceitos fundamentais relacionados à energia térmica. Então a gente falou de calor, a gente falou da quantidade de calor, quando o processo de aquecimento e de resfriamento acontece sem mudança de estado físico. E aí nós tivemos que caracterizar variação de temperatura, como mede a variação de temperatura. Então nós fomos lá na descrição de termômetro, termopar, pirômetro, a gente falou do pirômetro, a gente falou da massa térmica, a gente falou do lápis térmico. Então materiais utilizados no processo de soldagem. Depois nós viemos construindo o nosso caminho. Então nós discutimos as escalas termométricas, porque já discutimos o instrumento de medida de temperatura dessa grandeza física. Fomos para escalas termométricas e das escalas termométricas graus Celsius, graus Fahrenheit, Kelvin. As três relações, as relações de temperatura mais importantes, as escalas de temperatura mais importantes. Existe a Homer, existe a Rankine, existe a Newton, existem outras escalas de medida para temperatura, mas essas são as principais. A Celsius, graus Celsius, que é a nossa escala, que a gente usa no nosso dia a dia. A graus Fahrenheit, que é utilizada muito nos Estados Unidos e na Europa, em vários países da Europa, principalmente na Alemanha e França. E a Kelvin, a escala Kelvin, como sendo a escala do sistema internacional. E as relações de conversão entre elas, da equaçãozinha básica para a conversão de unidades entre as escalas Celsius, Fahrenheit, Fahrenheit e Celsius, Kelvin, Celsius, Celsius, Kelvin e Fahrenheit, Kelvin, Kelvin, Fahrenheit, tá ok? E depois viemos discutir as propriedades relacionadas à energia térmica. Então a gente foi específico nesse estudo, e estão nos vídeos anteriores. A gente falou em quantidade de calor, então o processo de aquecimento e de resfriamento, como que a energia térmica provoca efeitos num corpo ou num material. E a gente viu que no processo de aquecimento, quando o material, uma determinada massa, recebe uma certa carga de energia térmica, ela sofre com isso. Então, o que a gente observou? Que o material que recebe essa quantidade de calor, ele sofre um aquecimento por variação de temperatura. Então, por isso que a gente tinha que medir a variação de temperatura e aí veio todas as escalas termométricas, os instrumentos de medida de temperatura e assim foi. E aí chegamos no ponto que cada material ele se comportava de um jeito quando recebia ou perdia quantidade de calor. Mas isso quando não ocorre mudança de estado físico. Não estou discutindo ainda a mudança de estado físico. Beleza? Bom, a partir daí a gente observou o seguinte, que no processo de aquecimento do resfriamento do material, tinha uma certa diferença. Mesmo materiais com massas iguais, só do fato de ser alumínio, cobre, chumbo, mesmo tendo as massas iguais, o processo de aquecimento ou de resfriamento eram diferentes. Por que eram diferentes? Por causa do tipo de material que a gente tinha na mão. Então apareceu o conceito de calor específico. Só que a gente viu um pouquinho mais, que a partir do momento em que você aquece o material ou resfria o material, esse material ele responde de forma diferente. Ele aquece mais rápido ou aquece mais lentamente. Ou ele resfria mais rápido ou ele resfria mais lentamente. Então a gente viu que essa propriedade era também especial de cada um dos materiais. E aí essa propriedade se chama capacidade térmica do material. E a gente fez um comparativo entre água e alumínio. Por que a água demora mais tempo para aquecer? Mas ela demora mais tempo para perder a energia térmica também numa troca de calor. Enquanto que o alumínio, ele aquece uma taxa de aquecimento mais rápido, mas também tem uma taxa de resfriamento mais rápida também do que em relação à água. E aí você tem que analisar material por material, e evitar a tal da troca, Então no processo de
nos processos industriais, você tem que analisar o material que você está utilizando, mesmo no processo de aquecimento do resfriamento, a troca, a substituição do material para aquela função é muito perigosa. Não só por causa do comportamento de aquecimento e resfriamento com taxas de velocidade de aquecimento e resfriamento diferentes, mas também relacionado ao ponto de fusão do material, né? Então, muito cuidado. E aí a gente foi além, discutimos o calor latente. O calor latente é justamente no momento, na mudança de estado físico. Olha só onde nós chegamos. Então, você aquecia um material, resfriava esse material, mas mantinha o seu estado fundamental. Se ele era sólido, ele continuava sólido. Se ele era líquido, ele continuava líquido. E se ele era gasoso, ele continuava gasoso. Num processo de aquecimento ou do resfriamento. Mas isso não é infinito. Essa propriedade de aquecimento e resfriamento não é infinita. Vai chegar um momento em que o material muda de estado físico. Calor latente. Então, a propriedade térmica que a gente estuda para explicar esse tipo de fenômeno é o calor latente. E a gente viu que o calor latente acontece no ponto de fusão e no ponto de ebulição do material. Olha só onde nós estamos. Então, nós fizemos um link entre o estado sólido e o estado líquido. Mas entre o estado líquido tem uma mudança de estado físico. Então, você vinha aquecendo esse material até o ponto de fusão. Então, aqui ele continuava com o mesmo estado físico. Então, o calor, a quantidade de calor, calor sensível. Depois ele vinha numa outra etapa, que era a mudança desse estado físico, calor latente. E depois ele passava dessa etapa para uma terceira etapa. Primeira etapa, aquecimento do material no estado sólido. Segunda etapa, o aquecimento, né? Mas o aquecimento não era definido por variação de temperatura, porque no ponto de fusão ou de ebulição do material, a energia fornecida, ela era fornecida para quebrar as ligações químicas. Iônica, covalente dativa. Legal. E depois dessa quebra, o material muda de estado físico. Do sólido, ele muda para o estado líquido. E aí, depois você aquece, numa terceira etapa, você vai ter o aquecimento do material no estado líquido. Então, olha só, para ele sair do estado sólido e chegar num valor determinado de temperatura no estado líquido, ele passa pela primeira etapa de aquecimento no estado sólido, a segunda etapa de aquecimento na mudança de estado físico, calor latente, e a terceira etapa, o aquecimento no estado líquido, né? Então, tem 3 etapas. E a quantidade de calor total é a soma do Q1 mais o Q2 mais o Q3. Ou Q1 mais o calor de transformação na fusão, mais o Q2, que era o calor no estado líquido, tá ok? Bom, ótimo. Chegamos, então analisamos todas as propriedades térmicas, todas as propriedades relacionadas à energia térmica. O que nós vamos fazer agora? Quando você fornece calor para um sistema, ou você retira calor para o sistema, você está sofrendo. Ele está sofrendo um sistema, um material ou um processo. Ele está sofrendo um processo de aquecimento ou resfriamento. O que vai acontecer mecanicamente com esse material? Ele vai aumentar as suas dimensões ou vai diminuir as suas dimensões. Dilatação térmica. Dilatação térmica não significa... Então agora a gente vai também quebrando alguns conceitos, né, que estão enraizados, né? Quando a gente fala é sempre de aumentar. Não é isso. Dilatação térmica é o nome do fenômeno que a gente analisa ou a gente estuda quando, num processo de aquecimento, as dimensões do material aumentam. Comprimento, área de superfície ou volume, né, ou o tamanho do material como um todo aumenta de tamanho. Então eu tenho dilatação térmica, expansão. Uma expansão térmica. Então, a dilatação térmica, como eu escrevi aqui para você, ela vai ter duas análises aqui que a gente vai ter que verificar, né? A dilatação térmica para o aquecimento e a dilatação térmica para o resfriamento. Mas tem dilatação térmica no resfriamento? Sim. Eu tenho a contração térmica. Então, no aquecimento, eu tenho a expansão térmica. Eu vou escrever aqui, vou escrever de roxinho. Expansão. O material sofre uma expansão térmica. O material sofre uma expansão térmica.
Legal. E no resfriamento? Ele sofre uma contração térmica. Uma contração térmica. Ah, entendi. Então os processos de aquecimento ou resfriamento, quando você vai caracterizar o fenômeno da dilatação térmica, ele pode acontecer em duas formas. Ele pode acontecer através do processo de aquecimento do material, exatamente, aquecimento do material. Então ele está dilatando. Então dilatando é quando ocorre variação nas dimensões de comprimento. Quando você tem uma haste metálica, por exemplo, você tem dilatação térmica diária, você vai ter uma expansão térmica superficial, um disco de alumínio, ou uma chapa quadrada de alumínio, uma chapa retangular de alumínio, ou uma chapa triangular de alumínio, ok? Então, a geometria vai influenciar. Então, quando tiver a expansão térmica, a gente vai ter que não só avaliar qual é o material sendo utilizado, porque se eu tenho um disco de alumínio com um diâmetro 10 centímetros, mas eu tenho um disco de cobre com diâmetro 10 centímetros, espessura 5 milímetros, submetido à mesma fonte de calor, a dilatação térmica superficial é diferente de cada material. Aí não está mais envolvido com o calor específico, mas está envolvido com uma propriedade relacionada à dilatação térmica do material. Então vai aparecer outra propriedade, um outro elemento específico aqui para a caracterização da dilatação térmica dos materiais. E o Christian já começou a discutir com vocês que a dilatação térmica ela pode ser em uma dimensão, no comprimento, mesmo sabendo que todos os materiais têm 3 dimensões. Mas se eu tenho uma haste metálica de 1 metro de comprimento, um cilindro, né? 1 metro de comprimento, mas ela tem 5 milímetros de diâmetro, o cilindro, a dilatação térmica maior, a dilatação térmica vai acontecer em todo o material, com certeza. Mas aí a gente percebe o seguinte, que a dilatação térmica vai ser maior na dimensão maior. O que significa, se o comprimento dessa haste for muito maior do que a espessura dessa haste, mesmo a espessura também sofrendo uma pequena dilatação térmica, a dilatação térmica vai ser muito menor do que ao longo da haste. Se eu tenho um disco de alumínio, e esse disco de alumínio está sendo aquecido, e ele tem uma determinada espessura, se ele tem centímetros de diâmetro, que é a distância entre as extremidades de um disco de alumínio, e a espessura 3 milímetros, 10 centímetros é muito maior do que a espessura de 3 milímetros. Então a dilatação térmica nesse disco vai ser muito maior na superfície do disco do que na espessura do disco. Dimensão maior, dilatação térmica maior. Se eu tenho agora um rolamento, eu tenho um rolamento de aço inox, e esse rolamento ele tem o diâmetro de 5 milímetros. Tudo bem, 5 milímetros. Bom, é uma esfera. Então, qualquer dimensão que você analisar em relação ao eixo x, y, z, vai ter a mesma extensão, mesmo comprimento. Então, você vai ter uma dilatação térmica do volume daquele material. E aí, o volume está diretamente ligado à geometria. Então, a gente vai ter que analisar. Então, calma que nós vamos chegar nesse ponto. Então, nós estamos caracterizando o conceito de dilatação térmica. A dilatação térmica, ela acontece sempre e eternamente. Quando que a dilatação térmica não acontece? É quando eu não tenho aquecimento e nem resfriamento. Então, eu não tenho variação de temperatura. Ah, então a dilatação térmica depende de. A minha dilatação térmica depende. Para que ela ocorra, a dilatação térmica, isso em uma dimensão, 2 dimensões, 3 dimensões. A dilatação térmica depende da variação de temperatura. Variação de temperatura. Temperatura.
que significa isso? Depende da variação de temperatura. E o que é variação de temperatura? Variação de temperatura é ΔTzão. Eu dependo da temperatura final inicial do processo de aquecimento ou do processo de resfriamento, que é a contração térmica. Então, aquecimento você tem expansão térmica, expansão das dimensões desse material. Resfriamento você tem a contração térmica, que é a diminuição das dimensões desse material. Se eu tenho uma haste metálica de 1 metro de comprimento, num resfriamento diminui o seu comprimento. Se eu tenho aquele disco de alumínio, que antes ele foi aquecido, agora ele vai ser refrigerado, o que acontece? Ele sofre uma pequena contração. O diâmetro diminui um pouquinho sim. Né? E aquela esfera de aço inox que eu comentei agora há pouco com vocês, que no aquecimento ela aumenta as suas dimensões no volume, no resfriamento ela sofre uma contração e diminui as suas dimensões no volume. Bom, variação de temperatura é a temperatura final menos temperatura inicial. Então, para que tenha dilatação térmica, eu tenho que ter variação de temperatura. Se eu não tiver variação de temperatura, não tenho dilatação térmica e acabou. Se eu não tenho variação de temperatura, a temperatura final é igual à inicial. Então, não tenho variação de temperatura. Ok? Então, eu não tenho dilatação térmica. E aí, o que você faz? Você pode, às vezes, manter o ambiente com uma determinada temperatura constante do ambiente, ou temperatura constante da chapa metálica. Temperatura constante. Ou você também pode ter, no trocador de calor, você permanecer constante também. Você manter a temperatura do banho em uma determinada temperatura. Então, se não tiver variação de temperatura, não vai ter dilatação térmica, tá ok? Outra coisa, vai depender das condições iniciais. Vai depender das condições iniciais do material aquecido, do material resfriado, do processo aquecido ou do processo resfriado. Que condições são essas? As condições relacionadas à geometria. Relacionadas à geometria. Então, geometria. Desde a hora que o Christian chegou aqui, ele está falando uma haste metálica. Ele está falando um disco de alumínio. Ele está falando de um retângulo de alumínio, uma chapa quadrada, uma chapa retangular ou uma chapa no formato de um disco. Das condições iniciais geométricas. Estou falando da geometria. E a geometria vai ter que ser analisada se ela é uma geometria em uma dimensão, duas dimensão, três dimensão. Se você tiver uma dimensão, você vai ter a dilatação térmica por aquecimento ou do resfriamento, vai sofrer uma contração térmica. Vai depender da variação de temperatura. Se tiver variação de temperatura, aí eu vou analisar a geometria. Se é uma dimensão, o comprimento, eu vou ter uma dilatação térmica, um aumento, uma expansão ou uma contração no comprimento. Duas dimensões, superfície, área de superfície, área da superfície, do disco, do quadrado, do retângulo, do trapézio, do triângulo, e assim vai. E se for 3D, a dilatação térmica volumétrica em 3 dimensões. E aí a gente pode falar em esfera, o rolamento, uma esfera. Eu posso ter um cilindro, um pistão. Eu posso trabalhar com um cubo. Posso falar em paralelepípedo. Então a gente pode falar numa série de geometrias que vão caracterizar a dilatação térmica em uma dimensão, 2 dimensões ou 3 dimensões. E aqui eu vou fazer um parênteses em que a gente vai falar em uma dimensão. A gente vai falar do comprimento, Aqui nós vamos falar em 2 dimensões, a gente vai falar em área. E 3 dimensões a gente vai falar em volume. Ah, olha só que legal, hein?
Então aqui a gente vai ter que tomar um cuidado danado, porque se você... É lógico que quando você trabalha com geometrias mais específicas, a análise se torna mais complicada, né? Então a gente vai ter que analisar isso daí, né? E a gente tem umas dicas aí de como a gente pode trabalhar, às vezes uma situação que é superficial ou volumétrica, dependendo da geometria, a gente pode descartar aquela geometria, ou aquele comprimento, ou aquela largura, ou aquela profundidade, porque lembra, que eu comentei agora há pouco com vocês, né? Dimensão menor, dilatação térmica menor. Dilatação térmica é dimensão maior, dilatação térmica maior. Então, se eu tenho uma chapa, um disco de alumínio, em que eu falei para você que o diâmetro é 10 centímetros, mas a espessura é 3 milímetros, a gente despreza a espessura. Então, a gente analisa só a dilatação térmica superficial. Se você analisa junto com a espessura, esse disco não é mais um disco, é um cilindro. É um cilindro com uma espessura muito pequena, com uma altura muito pequena. Área da base vezes a altura, volume do cilindro. Enquanto que você fala em disco de alumínio, eu estou falando só em πr ao quadrado. A superfície, a área da superfície de um disco, de uma circunferência, que é πr ao quadrado. Né? E se eu falar somente em diâmetro, é somente comprimento, meu amigo. Então dá para a gente analisar esse tipo de fator, né? Que ele é extremamente ele é importante, né? Nessa análise, com certeza. Então aqui eu tenho as condições, geometria, condições iniciais. As condições iniciais está falando em geometria. Então aqui você vai ter que tomar muito cuidado em relação à geometria. E agora um outro fator extremamente importante, que é justamente o material que você está utilizando. Porque se você fala em cobre, alumínio, se você fala em glicerina, se você fala em água, a geometria, o tipo de matéria é diferente. Estou falando em água, eu estou falando em glicerina e estou falando em gasolina. Mas eu poderia falar em alumínio, cobre, chumbo, tungstênio. Poderia falar em hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, acetileno. Então a dilatação térmica também acontece no material líquido, acontece no material gasoso, em todos os materiais. Dilatação térmica em 3D, volumétrica. Se eu tenho um líquido, se eu tenho um óleo, se eu tenho a água, se eu tenho o leite, se eu tenho um azeite, se eu tenho um óleo, a dilatação térmica é volumétrica sim. Né? Isso daí eu estou falando de um gás confinado num reservatório. É lógico que aí vai estar relacionado também valores relacionados à pressão. Né? Aqui eu não vou chegar nessa discussão aqui, ok? Eu não vou chegar nessa discussão relacionada à pressão. Mas existe sim esse fator que é extremamente importante. E também agora o material utilizado. Material utilizado. O material utilizado, vem comigo, ele pode ser sólido, líquido ou gasoso. Então o que a gente vai observar? Que o material sólido é mais fácil de analisar a dilatação térmica. Mesmo que ele apareça em uma dimensão, três dimensões, é um material que eu consigo manusear, que eu consigo manipular, que eu consigo medir com uma trena, eu consigo medir com um paquímetro, com um micrômetro. Agora um líquido, ele fica um pouco mais limitado. Porque eu posso medir volume? Posso medir volume com uma pipeta. Eu posso utilizar um becker. Eu posso utilizar um instrumento de medida volume para medir a dilatação térmica de um líquido. Só que a dilatação térmica de um líquido sempre vai ser 3D. Não tem dilatação térmica em uma dimensão ou duas dimensões de um líquido. É lógico que se ele estiver confinado dentro de uma tubulação, vai ser o formato da tubulação. Né? Eu entendo o que você pensou. Mas aí o formato da tubulação é cilíndrica, não é uma dimensão. Mas ela é 3D, porque é a área da base vezes a altura. É um cilindro que nós temos e um líquido dilatando ou ele comprimindo dentro de uma tubulação metálica, ou vidro, ou um material polimérico, ou né, uma coisa desse sentido. E a dilatação térmica de um gás, ela também vai ser analisada.
mas ela acontece sempre em 3D volumétrica, né? Sempre confinado dentro de um reservatório. Se está confinado dentro de um reservatório, a dilatação térmica de expansão ou contração vira aumento e diminuição de pressão também desse líquido, né? O volume no líquido também, né? E no gás também a análise vai ser feita dessa forma. Ok, pessoal? Então você precisa de fazer a análise da sua dilatação térmica. É no material sólido? Legal. Se é no material sólido, uma dimensão, duas dimensões ou três dimensões? Se é no material líquido, três dimensões. Se é no material gasoso, três dimensões. Então a nossa dilatação térmica vai estar envolvida dessa forma. O material sólido, ele vai ter dilatação térmica em uma dimensão, duas dimensões, três dimensões. Legal, legal. O material líquido somente em três dimensões. E o material gasoso? O material gasoso, ele vai ter uma dilatação térmica apenas em três dimensões também, ok? Então, quando a gente estiver discutindo a dilatação térmica de um material sólido, a geometria também é específica, né? Porque eu falei para você, um disco de alumínio, um quadrado de alumínio, um retângulo de alumínio, um triângulo de alumínio ou um trapézio de alumínio. Então, vai ter a dilatação térmica superficial e a área da superfície vai ser importante. E quando a gente falar em volume, se eu estou falando volume de uma esfera, de um cubo, de um paralelepípedo ou de um cilindro, que são os volumes mais conhecidos aí, fáceis de calcular, a gente vai estar envolvido nessa questão toda aí, tá ok, pessoal? Então, no início do processo de dilatação térmica, primeira coisa, analisar aquecimento ou resfriamento. Se está tendo uma expansão térmica, se está tendo uma contração térmica. E a gente vai falar o seguinte, quando a gente fala em dilatação térmica, térmica, como é que eu caracterizo uma dilatação térmica? Para eu caracterizar uma dilatação térmica, eu analiso a variação de temperatura. Por quê? Porque o material, as condições geométricas são sempre valores positivos. O material, se é um cobre, se é um alumínio, se é uma glicerina, se é a gasolina, se é o acetileno, esse valor é sempre positivo. As condições geométricas. Se essas condições geométricas em uma, duas ou três dimensões, mas área, superfície, né, área da superfície, o volume do material ou comprimento, são valores sempre positivos. Agora, tem um elemento aqui que vai me caracterizar até se o aquecimento ou resfriamento, que vai justamente na variação de temperatura. E esse elemento eu quero discutir com vocês. Se eu tiver uma variação de temperatura positiva, o que significa isso? Para que a variação de temperatura seja positiva, a temperatura final tem que ser maior do que a inicial, 50 menos 30. Se eu tiver uma variação de temperatura positiva, o que está acontecendo no meu processo? Está ocorrendo aquecimento, e a dilatação térmica é positiva. A dilatação térmica positiva. Dilatação térmica positiva. Entendeu? Dilatação térmica, eu vou escrever assim, positiva. Então isso vai ser uma característica do meu aquecimento. Dilatação térmica positiva. Positivo não, dilatação térmica positiva. Ok? E se eu agora eu estiver discutindo um processo de aquecimento ou resfriamento, na hora que eu analiso a variação de temperatura, a variação de temperatura dá negativa. O que significa isso, Christian? Que a variação de temperatura deu negativo. Quer dizer que a temperatura final é menor do que a inicial. Então eu tenho 30 menos 50. 30 menos 50 vai dar menos 20. Então eu tenho uma variação de temperatura negativa. E no processo de variação de temperatura negativa, o meu processo sofre
um resfriamento. Resfriamento, legal? Resfriamento. Se ele sofre um resfriamento, deixa eu fechar aqui, né? Se ele sofre um resfriamento, o que acontece com a dilatação térmica? A dilatação térmica negativa. A dilatação térmica é negativa. E se a dilatação é negativa, eu tenho um processo de resfriamento. Então, olha só o que nós analisamos, o que nós estamos estudando para caracterizar o processo da dilatação térmica. Então, a energia térmica está sendo fornecida por um material, esse material está aquecendo e ele está aumentando a sua dimensão. Está sofrendo uma expansão térmica. Primeiro, caracterizar essa expansão térmica pela variação de temperatura. Depois, as condições iniciais do material, geometria ou do processo. Uma dimensão, duas dimensões ou 3D. E o material que você está utilizando. Se é um material sólido, líquido ou gasoso. Né? Se é uma substância pura ou se é uma liga metálica, uma substância pura ou uma substância composta. Né? Então isso também vai influenciar no seu processo de dilatação térmica. Se você tem uma substância pura, só ela sofre o processo de dilatação térmica. Mas se eu tenho uma liga metálica, cobre e alumínio, o cobre dilata, tem uma dilatação térmica diferente do alumínio. Numa liga metálica, eles também vão ter um comportamento diferente de dilatação térmica, tanto na expansão térmica como na contração térmica, ok? Então não esqueça, a dilatação térmica, ela serve para os dois casos. E aí você vai numa direção ou vai numa outra direção. O que vai caracterizar uma direção ou outra? É a variação de temperatura. Porque a geometria, comprimento sempre positivo, área sempre positiva e o volume sempre positivo. O material é o nome dele, cobre, alumínio, chumbo, tungstênio, estanho. Eu estou falando de glicerina, estou falando de amônia, eu estou falando de acetileno. Então são valores positivos. Então agora você vai ter que tomar cuidado e verificar essa caracterização, né, para você identificar o processo de dilatação térmica. E esse processo de dilatação térmica, se ele acontece, né, de uma forma muito rápida ou muito lenta. E esse processo de dilatação térmica muito rápido ou muito lento vai depender do calor específico do material. Vai depender da quantidade de calor que você está fornecendo para o material. E outra coisa, a dilatação térmica acontece até quando? Até quando, meu amigo, a dilatação térmica acontece? Até quando? O que você acha? Infinitamente? Você tem um disco de alumínio, vai aquecendo, ele vai aumentando de tamanho infinitamente? Não. Ele vai aquecendo e ele vai aumentando, até chegar no ponto de fusão dele, até ele derreter e vai vir outra coisa. Então a dilatação térmica, ela vai até o ponto de fusão e ela vai até o ponto de ebulição do material. Quando chega no ponto de ebulição, no ponto de fusão do material, ele muda de estado físico. E até você ter a mudança total do material sólido para o material líquido, a dilatação térmica cessa, ela para, porque agora o processo de aquecimento é para você ver as ligações químicas do material, ligação iônica, covalente dativa. Então, o aquecimento, ele deixa de ser medido através da variação de temperatura e a dilatação térmica deixa de ser medida, porque agora as ligações químicas estão acontecendo. Ah, Cristian, mas o líquido, o sólido, né, ele está fundindo e o líquido está se movimentando. Mas isso não é por causa da dilatação térmica agora. Não é por causa da dilatação térmica, é por causa das ligações químicas que estão sendo rompidas. E aí os átomos e moléculas ficam mais fluidos, né? E eles começam a se deslocar com mais facilidade. Aquelas ligações químicas da estrutura cristalina, da rede cristalina, cúbica, face centrada, tetraédrica, ortorrômbica, ou sei lá o que, das estruturas, né? Elas se desfazem, as ligações químicas se desfazem. Isso tudo ainda, lembrando que a quantidade de calor, ela não aquece o material. A gente fala em aquecimento e resfriamento, mas na verdade é você alterar a energia cinética, a energia mecânica, né, que está relacionada ao material. Calor
você vai induzir no material de vibração de átomos e moléculas, da rotação desses átomos e moléculas e da translação desses átomos e moléculas. Então os átomos vão começar a se deslocar e aí o material começa a fundir, a evoluir. Então você, agora não esqueça, ponto de fusão, ponto de ebulição. Mas também o ponto de ebulição, no resfriamento, é ponto de condensação. O material está no estado gasoso e aí você vai retirando o calor do sistema e ele vai assumir a condição do líquido, ele vai virar, por condensação, ele vai se tornar um material líquido. E depois de líquido, se você resfriar, ele vai chegar no ponto de solidificação do material, que equivale ao ponto de fusão, só que com valores de temperatura negativo. Negativo no sentido de você estar resfriando o material. A temperatura final sempre vai ser menor do que a inicial no processo de resfriamento. Enquanto que no processo de aquecimento, a temperatura final vai ser sempre maior do que a temperatura final, inicial. É o que eu disse aqui para você. Ok, pessoal? Então, analise os processos que nós estamos discutindo aqui com vocês. Esse daqui é somente uma introdução, né, sobre dilatação térmica. A partir de agora, o Christian vai caracterizar melhor os processos relacionados à dilatação térmica. Eu aqueci o material e eu vou avaliar a dilatação térmica antes do momento do ponto de fusão ou de ebulição do material. Então, eu vou ou ebulição, fusão e ebulição, ou condensação e solidificação, né? Tanto no aquecimento como no resfriamento. E a gente vai entender comportamentos. E a dilatação térmica, mesmo que seja um nome, né, dilatação térmica, expansão térmica e contração térmica, é porque você está usando a energia térmica. Mas, na verdade, isso é medido por instrumentos de comprimento. Aumentou o tamanho, expandiu. Diminuiu o tamanho, contraiu. Então, expansão térmica e contração térmica está relacionado ao aumento e diminuição das dimensões desse material. Em uma dimensão, duas dimensões e três dimensões. Então, a ligação direta desse elemento com esse elemento aqui, ó. E todo esse processo acontecendo entre a dilatação térmica, que pode ser aquecimento ou resfriamento, de um material em uma dimensão, duas dimensões e três dimensões. Ok, pessoal? Então a gente vai fazer essa ponte. E a ponte vai ser o estudo de toda essa situação que a gente vai caracterizar com vocês. Então na próxima aula a gente vai discutir a dilatação térmica em uma dimensão. Depois a gente vai discutir a dilatação térmica em duas dimensões. E depois a dilatação térmica em três dimensões. Quando a gente falar em uma dimensão, é experimento. Então é só uma trena, uma régua, um paquímetro ou um micrômetro que a gente usa para medir o aumento, a diminuição, a expansão e a contração do material. Mas quando a gente fala em duas dimensões e três dimensões, aí eu tenho que me preocupar com a geometria. E aí, pessoal, como é que calcula a área de um triângulo? A área de um retângulo? A área de um quadrado? A área do disco de alumínio? Porque a dilatação térmica, se eu tenho mesmo 1 kg, hein? 1 kg de alumínio no formato de disco, 1 kg de alumínio no formato quadrado, 1 kg de alumínio no formato retangular, 1 kg de alumínio no formato trapezoidal. A dilatação térmica muda de acordo com a geometria. É específico e relacionado à geometria. Eu preciso da área, do disco, a área do triângulo, a área do retângulo, a área do quadrado, a área do trapézio. E a gente vai ter que calcular, em muitas das situações, para eu obter a área, ele me dá somente as informações relacionadas ao daquela área, daquela superfície. Eu posso falar que é um disco de alumínio 10 milímetros. É um disco de alumínio de raio 10 milímetros. E aí eu vou ter que calcular a área desse disco. A área é πr ao quadrado. Sei lá. Né? E eu posso, então a gente vai fazer uma pequena revisão também nesse curso sobre geometria. Porque eu preciso de áreas e de volume também. Porque se eu tiver 1 kg de chumbo no formato esférico, a dilatação térmica é diferente do que 1 kg de chumbo no formato cúbico. E a dilatação térmica vai ser diferente quando eu tenho 1 kg de chumbo no formato cilíndrico. Mesma fonte de calor fornecendo a mesma energia térmica para a mesma massa. E o calor específico é o chumbo. Para a mesma variação de temperatura, a dilatação térmica vai ser diferente.
Vai ser diferente porque a geometria 3D, o volume 3D, vai ser diferente para cada uma das configurações. Tá ok, pessoal? Então vai ser super legal, porque agora, né, você vai entender o processo de aquecimento, calor latente, expansão ou contração do material, e vai sofrer nessa expansão ou contração o conceito de dilatação térmica até onde? Até a mudança de estado físico, até o calor latente agir no material, até que ocorra a mudança de estado físico, expansão térmica ou uma contração térmica, ok? Então aí a gente vai fechar todo esse conceito para depois, vai ser o nosso próximo assunto, né? Depois da dilatação térmica, os processos de transferência de calor, porque você já analisou comigo todos os requisitos relacionados à energia térmica, a gente já discutiu todos os requisitos relacionados à dilatação térmica, e aí depois a gente vai finalizar discutindo os processos de transferência de calor por condução térmica, convecção térmica e irradiação térmica. Ok, pessoal? Então analisa direitinho a discussão que a gente fez hoje, me manda mensagem no chat, se inscreve no meu canal, por favor, se inscrevam no meu canal. Então, por favor, lá no YouTube, né? Lá no YouTube você vai ter o canal Física 4, Física 4.0, assim, Prof. Christian Paterniani. Física 4.0, Prof. Christian Paterniani. Ok, pessoal? Entra lá no meu canal, se inscreve, dá um like nos vídeos lá que você está assistindo, ajuda a gente a divulgar essa proposta, ok? E também faz a notificação, deixa habilitada a notificação que na hora que o Christian postar um vídeo, ele vai mandar, na hora que eu acabo de postar, ele manda a notificação para você ficar por dentro das novidades do meu canal, tá ok, pessoal? Então, por favor, acessem, utilizem da forma que você achar necessário, que você achar importante, e me manda mensagem pelo chat, me manda mensagem, né, tirando as suas dúvidas, as possíveis dúvidas, estou à disposição de vocês, tá ok, pessoal? Um grande abraço, obrigado pela sua paciência, obrigado por você estar junto comigo, porque eu também estou junto com você, estamos juntos nessa batalha toda, né? E vamos em frente, estamos juntos e aí a gente vai conquistando os passos, tá ok, pessoal? Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula, tá ok? Um grande abraço, valeu!